gente vai começar a resolver as questões do Kant. E aí, se você quiser pegar a lista, já vai aí na descrição, logo abaixo do vídeo, para você fazer as suas anotações. Kant foi um teórico todo trabalhado no quadro, então não existe material complementar, não existe slide, mas a gente vai fazer exercícios aqui. Alguns exercícios são tranquilos, outros nem tanto, mas todos eles pressupõem que você viu as aulas de Kant. Não dá para resolver Kant, nem por intuição. É importante que você assista às aulas. Então vamos começar. Questão 1, UF. A gente vai focar na UF, Universidade Federal de Uberlândia. Tá lá. Em sua obra Crítica da Razão Pura, a principal obra kantiana em teoria do conhecimento, Kant formulou uma síntese entre sujeito e objeto, não entendendo síntese como uma coisa que junta, entendendo síntese como uma possível conciliação entre coisas que são opostas, mostrando que, ao conhecermos a realidade do mundo, participamos de sua construção mental. Se nós participamos da construção mental do mundo, significa dizer que eu conheço o mundo para si, para mim, não em si. O que eu conheço do mundo é aquilo que eu interpreto dele. Por isso, ele é um idealista. Segundo Kant, esta valorização do sujeito, possuidor de categorias a priorísticas, no ato do conhecimento, representou na filosofia algo comparável a... Aí vem os itens. Kant é professor de física. E como ele é do século XVIII, ele tem muito apreço por Nicolau Copérnico, que propôs a revolução copernicana na física, em que existe a mudança de referência na astronomia da Terra para o Sol. Percepção, a revolução, mudou toda a referência. E aí o Kant disse que vai fazer uma revolução copernicana na filosofia. Ele poderia chamar de revolução kantiana, mas como ele é fã do Copérnico, ele chamou de revolução copernicana, que na filosofia seria a mudança do objeto para o sujeito. Então, a resposta aqui só pode ser a letra B. Revolução de Copérnico na física. Então não haveria muito o que pensar ou ser questionado ou trabalhar. Ah, por que não é A, por que não é a C ou a D? Está explicado para você por que é a B. Tá? Ele chama de revolução copernicana aquilo que ele faz da filosofia, uma referência à física. Beleza. Questão 2. Sem dificuldade, né, galera, na questão. Se você quiser ter uma melhor compreensão sobre o que está tratando na questão 1, você pode ir direto na aula de filosofia. Deixa eu ver aqui. Parte 3, lá trabalha a revolução copernicana. Mas se você quiser entender a ideia de síntese, é importante você assistir a aula do Kant, parte 1. Beleza? Sigamos então. UFU. De novo, na obra Crítica da Razão Pura, Immanuel Kant, examinando o problema do conhecimento humano, ou seja, da capacidade do homem em conhecer, distinguiu duas formas básicas do ato de conhecer. Tá. Essa questão aqui possui uma semelhança com a primeira questão, porque aqui fala uma síntese entre sujeito e objeto. E aí ele fala duas formas básicas de conhecer. Uma referência à teoria de Descartes, uma referência à teoria de Hume. A teoria do Descartes trabalha a questão do conhecimento inato, puro ou a priori. Enquanto que David Hume trabalha a questão do conhecimento empírico, de experiência, a posteriori. Então, qual item na questão 2 aborda o conhecimento puro e o conhecimento empírico? Conhecimento a priori ou conhecimento a posteriori? Qual? A letra D. O conhecimento empírico, uma referência a David Hume, e o conhecimento puro, uma referência a René Descartes. Então não tem aqui questão de sofistas, não tem questão de mito, não tem questão religiosa aqui. Kant não é ateu. Não estamos falando de conhecimento cético, que é a impossibilidade do conhecimento. Também não estamos falando de ideologia.
uma questão relativamente fácil, pressupondo que você estudou Kant. Então vamos partir para a questão 3 agora, que ela é um pouquinho mais puxada. Então, meu camarada, mesmo que você resista ou insista em não assistir às aulas de Kant, eu vou insistir para você assistir as seguintes aulas, as seguintes partes. A parte 3, em que é abordado a Revolução Copernicana. A parte 4 e 5, em que é abordado o idealismo transcendental, o aparelho representacional kantiano. E por fim, a parte 6, em que é trabalhado o juízo sintético e juízo analítico. Claro, o ideal é assistir todas as aulas, mas no mínimo estas para compreensão dos exercícios que nós estamos fazendo aqui. Então vamos lá. Questão 3. Beleza? Vou ler. Calma aí. Calma. Tá seco demais, tá louco. Kant, filósofo alemão do século XVIII, 1724, ele nasceu, realiza uma revolução copernicana de novo, ao afirmar que o sujeito do conhecimento é a própria razão universal e não uma subjetividade pessoal e psicológica, pois é sujeito conhecedor. Meu camarada, esse item aqui é verdadeiro e eu vou te explicar por quê. Porque para Kant não se trata do objeto pensado e nem do objeto sentido, mas do sujeito que pensa e sente o objeto. Então, o sujeito é ele que conhece. Então, é o sujeito do conhecimento, é a própria razão universal. Ou seja, é uma característica comum a todos os homens. E esse conhecimento, essa estrutura que permite o homem conhecer, não é uma subjetividade pessoal e psicológica. Não. Estamos falando do tipo de produção de conhecimento que é igual para todos, que é um conhecimento, então, portanto, universal, portanto, científico, portanto, filosófico. O item 1, ele é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, a gente pode eliminar a questão aqui, ó, letra D. Muito bacana, eu gosto desse tipo de questão. Então tá 1 aqui, se é apenas afirmação, então vamos partir para o item 2. Por ser inata e não depender da experiência para existir, a razão do ponto de vista do conhecimento é anterior à experiência, sua estrutura é a priori. Aqui a gente tem um problema para resolver, porque nós vamos achar o conceito de inato em Kant como sinônimo de a priori ou puro, por questão de tradução. Por questão de tradução em inglês, francês e alemão, mas é tomado como sinônimo. Acontece que em Kant nós temos dois sentidos da palavra a priori, dois sentidos da palavra inato. A palavra inato da estrutura e a palavra inato do conteúdo da razão. Para Kant, a estrutura da razão, a estrutura dessa garrafa aqui, ó, a estrutura da razão, ela é inata, ou seja, nasceu com você. Só que essa estrutura, quando nasce, ela está vazia. Então nós temos o inato, o a priori da estrutura, que significa que é congênito, ou seja, nasceu com o sujeito. E o a priori do conteúdo, que significa que é anterior à experiência. Não depende da experiência para entrar aqui. Então, por ser inata e não depender da experiência para existir, claro que não, você nasceu com ela, do ponto de vista do conhecimento, a razão, a sua estrutura é anterior à experiência, sua estrutura é a priori, sua estrutura é a priori, verdadeiro. Se o item 2 é verdadeiro, a gente já elimina a letra C. Mas a gente também já elimina a letra B, porque não tem a possibilidade de todos os itens serem verdadeiros. Então a gente já sabe que o item 3 é falso. A experiência determina o conhecimento para a razão. Tá, a gente pode considerar que sim, né? Porque eu conheço as coisas pela experiência. E esta mesma experiência, ela fornece a forma universal e necessária do conhecimento. Não. Para Kant, o conhecimento ele se inicia com a experiência, mas nem todo conhecimento depende da experiência. E quem dá o conhecimento não é a experiência, é o sujeito conhecedor. Porque eu não conheço a coisa em si, da coisa eu conheço apenas aquilo que dela eu apreendo. Então a experiência, ela não determina o conhecimento para a razão. Ela fornece conteúdos à razão, para que essa razão forneça a forma universal e necessária. Então esse item aqui está
falso, nós ficamos com a letra A de aroma, que é claro, do quindim. Que delícia! Tranquilo? Então, podemos dizer então, afirmar que compreender Kant não é nada fácil. Mas não está sendo tão difícil fazer as questões, né? Não está. Então vamos para a próxima questão. Questão 4. UFO, Universidade Federal de Uberlândia, de novo. Kant, século XVIII, distinguiu duas modalidades de conhecimento. Os empíricos, ou seja, aqueles que derivam da experiência. E os a priorísticos, aqueles que não dependem da experiência. Segundo ele, esses dois tipos de conhecimento se exprimem como juízos, sintético e analítico. Assim, vamos analisar cada um desses itens. Mas vamos lembrar antes. O juízo analítico, ele é sempre a priori, anterior à experiência. Então está resolvido. O juízo sintético, ele pode ser a priori ou a posteriori. O a posteriori deriva da experiência e o a priori não. Qual que é a definição kantiana para juízo analítico? É aquele em que o predicado está contido no sujeito. E do sintético, o predicado não está contido no sujeito. Um eu tenho uma relação de identidade e o outro não. Um, ele esclarece e o outro aumenta o conteúdo. Então, vamos à análise dos itens. O juízo analítico é aquele que o predicado está contido no sujeito. Cara, essa é a definição kantiana. Então tá aqui, não tem erro, tá dado. Então, se o item 1 é verdadeiro, a gente já vai eliminar a letra A e a letra B. Então, a gente já sabe que o item 3 é falso, porque ele vai dizer o juízo analítico é sempre a posteriori. O juízo analítico ele é sempre a priori. Então, esse item aqui está falso. Vamos para o item 2, então. O juízo sintético é aquele no qual o predicado não acrescenta novos dados sobre o sujeito. Meu camarada, se tem um juízo que acrescenta algo sobre o sujeito, é o juízo sintético. Então, esse item aqui está falso. Juízo sintético, qual? A priori, é o conhecimento universal, necessário e verdadeiro. Tá correto. Então, esse item aqui é verdadeiro. A gente soube que é a resposta C de quindim. Professor, mas não escreve com C. Eu sei, cara, mas faz lembrar a pronúncia. Já experimentou quindim? Te recomendo. Não é qualquer um que presta não, viu? Inclusive tá aqui fazendo de amarelo, porque é para lembrar essa dádiva divina dada a nós seres humanos. Então vamos lá. Se o item 2 era falso, a gente já eliminava aqui, ó. Fechou. Ficou letra C. Beleza? Item 1 e 4. Item 1. O juízo analítico é aquele que o predicado está contido no sujeito. Item 4. O juízo sintético, qual? O a priori é o conhecimento universal, necessário e verdadeiro. Beleza? Sigamos. Questão 5. Caramba, a questão 5 já vai exigir um pouco mais da gente, hein? A respeito da diferença, da distinção entre conhecimento puro, que não depende da experiência, e conhecimento empírico, que depende da experiência, tal como são apresentados na Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, analise as assertivas abaixo. Vamos lá. Item 1. O conhecimento empírico, que é a posteriori, resulta da experiência sensível. Sim, tá certo. E é expresso pelas impressões, tá certo. Portanto, trata-se de um conhecimento a posteriori, ele é posterior à experiência. Se o item 1 é falso, a gente já elimina a letra C e a letra B. Tá aqui. Vamos lá então. Já deu para sacar que o item 3 aqui parece que é verdadeiro, né? Mas vamos para o item 2. O conhecimento qual? A priori. É o conhecimento puro? Sim. Independente de todas as impressões de sentido? Sim. Portanto, livre dos elementos empíricos? Verdadeiro. Se o item 2 é verdadeiro, meu camarada, a gente já tem a resposta. Que é a letra A de amor. E a gente ama o quindim. Sempre. 3.
O conhecimento puro, que é a priori, é um juízo pensado com universalidade rigorosa, de modo que tal juízo não aceita nenhuma exceção, porque ele é universal. Então o item 3 ele também é verdadeiro. Mas a gente já sabia. O que faz o item 4 ser incorreto? Conhecimento empírico, a posteriori, está certo, é um juízo analítico. Não. O juízo analítico é sempre a priori. Ele deveria ser um conhecimento que? Sintético. Então, tá aqui, ó. Tá aqui. Beleza? Questão 6. Oh, meu Deus do céu, de novo. O criticismo de Kant representa a reação do pensamento do século das luzes à polarização decorrente do racionalismo de René Descartes e do empirismo de David Hume do século anterior. Logo na introdução da sua obra Crítica da Razão Pura, Kant defende a realização de uma revolução copernicana na filosofia. De novo, até o presente momento, o assunto mais frequente. Sobre esta revolução, analise as assertivas abaixo. Tá vendo a importância de assistir às aulas? De novo. Então vamos lá. A filosofia até então, até Kant, sempre seguiu pelos instintos. Pode parar. Nem a filosofia e nem a ciência seguia por instintos. Seguia pela racionalidade. Então esse item aqui está falso. Se o item 1 está falso, a gente já elimina a letra D de docinho e a letra B de bom. Ficamos então com a letra A e com a letra C. Então vamos... Pô, o item 2 já é verdadeiro, né? Então vamos lá. Nas atividades filosóficas é preciso que o objeto, ou seja, o que é exterior ao sujeito, seja regulado pelo conhecimento humano, pela sua razão, que é o conhecimento a priori, verdadeiro. E a gente já sabia disso. O conhecimento a priori, anterior à experiência, resulta da faculdade de intuição. Beleza. Cuja comprovação é alcançada com a experiência. Beleza. Por quê? Porque em Kant nós temos um tipo de conhecimento que é anterior à experiência. Esse conhecimento anterior à experiência é o conhecimento a priori. Ele pode ser analítico, ele pode ser sintético. Como o a priori refere-se somente à matemática, a matemática não precisa de comprovação empírica, embora isso possa ser realizado. Mas a física necessita de comprovação empírica. Se eu faço uma teoria física, eu tenho que submeter essa teoria física a um experimento para saber se ela é verdadeira ou falsa. O que significa dizer que esse item 2 aqui ele é verdadeiro. E a gente já achou a resposta, que é a letra C de quindim. Beleza. Então vamos entender por que o item 4 é falso. Só é verdadeiro o conhecimento resultante da experiência. Parou. Existe conhecimento verdadeiro resultante da experiência, só que esse conhecimento para Kant ele não é científico, porque ele não atinge a questão da universalidade. Então, seria o mesmo que dizer, olha, só aquilo que deriva da experiência a gente deve considerar como ciência. É isso que esse item está dizendo. E não pode, então esse item aqui ele é falso. Então ficou letra C, meu camarada. C daquele docinho que é maravilhoso. Vamos para a questão 7. Resolvendo rapidinho, né? Não tá tão difícil assim, mas não tá mesmo. A questão 7, apesar da sua extensão, ela é precisa na definição. E ela diz assim: o FU, Universidade Federal de Berlândia, a respeito do juízo analítico, que é sempre a priori, e do juízo sintético, que pode ser a priori ou a posteriori, é correto afirmar que... Qual é a definição de juízo analítico? Enunciado em que o predicado está contido no sujeito. E do juízo sintético, enunciado que o predicado não está contido no sujeito. Se aqui está contido, exemplo, o quadrado tem 4 lados, ele tem duas funções, identidade e elucidação. Se esse aqui o predicado não está contido no sujeito, ele tem a função de ampliar, de maneira universal ou particular. O juízo sintético tem por objetivo dar o novo. Então vamos lá. Os juízos analíticos ou de experiência. Juízo analítico, ele é sempre a priori, puro, inato. Ele não depende da experiência. Então aqui, ó, já está errado. Mas vamos ver o que ele falou do outro juízo. Juízos sintéticos ou afirmativos são aqueles em que há identidade entre sujeito e predicado. Essa não é a definição de juízo sintético, essa é a definição de juízo analítico. Então aqui está falso. Letra B. Juízos analíticos ou afirmativos são aqueles que resultam da identidade do sujeito com seu predicado. Pô,
de novo, a definição kantiana não pode errar. Os juízes, vamos ver a outra parte. Juízes sintéticos ou de experiência, estou falando do juízo sintético a posteriori. São aqueles que são pensados sem identidade do sujeito e o seu predicado. Verdadeiro. E se fosse juízo sintético a priori? Seria verdadeiro? Sim, porque a definição vale para qualquer... A definição de sintético em que o predicado não está contido no sujeito vale tanto para aquele que é de experiência, ou seja, a posteriori, como aquele que não depende da experiência, que é o a priori. Então fica a letra B, de bom, e o que é bom é o quindim. Vamos entender por que os outros itens estão incorretos? Juízo analítico é fundado sobre a experiência. Pô, já está errado. É o mesmo enunciado aqui, está errado. Juízo sintético, que são princípios de identidade, não existe identidade nos juízos sintéticos. Aqui é só repetição de erros. Letra D. Juízos analíticos resultantes da identidade do sujeito com seu predicado podem ser denominados juízos de ampliação? Não. Eles são denominados de juízos de elucidação. Porque dizer que o quadrado tem 4 lados dá no máximo a elucidação. Ampliação não. Já seria trabalhar cálculos dessas formas geométricas. Juízos sintéticos, nos quais não há identidade, pode ser denominado juízo de elucidação. Não. Eles são juízos de ampliação. É o contrário. Então ficou letra B. Vamos para a questão 8. Olha o tamanho desse texto. Meu Deus. Tem um texto aí. É legal ler o texto. E a gente vai ler o texto. Vamos tentar fazer sem ler? Vamos tentar fazer sem ler primeiro? Que a gente estudou. E ele diz assim, ó. Considerando a leitura do trecho acima, podemos dizer que a revolução copernicana em Kant é. Qual é a definição de Kant sobre revolução copernicana? Uma revolução filosófica e científica, sim, segundo a qual o espectador não pode permanecer fixo em sua posição. O espectador não pode permanecer fixo. Bem, se eu sou espectador e esse é o objeto, eu não posso permanecer fixo na minha posição. Ou seja, eu tenho que girar em torno desse objeto. Apreendendo apenas os fenômenos, mas deve considerar que ele mesmo se encontra em movimento, para poder perceber as coisas em si mesmos. Meu camarada, em Kant a gente não conhece as coisas em si mesmas, a gente conhece as coisas para si. Das coisas, eu só conheço aquilo que eu dela interpreto. Então, da coisa eu só tenho uma ideia. Por isso que ele é um idealista transcendental. Por que transcendental? Porque eu só tenho ideia daquilo que é perceptível pela mente humana. Aquilo que não é perceptível, está fora da experiência, recebe o nome de transcendente. Então vamos para o item B. O item A está falso. Item B. Uma revolução astronômica. Tá, beleza, tá certo. Que pretendeu mudar o curso da filosofia moderna. Beleza. Tá certo. Propondo uma reavaliação da física newtoniana? Não, isso aqui não tem relação com a teoria kantiana. Uma revolução filosófica, sim, que estabeleceu que o conhecimento da coisa em si só pode ser atingido caso exista um cuidadoso estudo dos fenômenos. Não podemos conhecer a coisa em si. Somente para si. Da coisa eu só conheço aquilo que eu dela apreendo. Então ficou a letra D. Então, de novo, considerando a leitura do trecho acima, podemos dizer que a Revolução Copernicana de Kant é uma revolução filosófica que afirmou a distinção entre fenômeno para si e coisa em si, que eu não conheço, qualificando esta última aqui, que eu não conheço, como incognoscível, pois incognoscível é aquilo que eu não conheço. Então ficou a letra D de docinho. A gente conseguiu fazer assim a leitura do texto. Vou ampliar aqui a tentativa de não ter dificuldade durante a leitura. Então tá aqui. A gente já sabe, mas vamos compreender o texto. Então tá lá, ó. Tá aqui, ó, Crítica da Razão Pura. Tá no prefácio da segunda edição. Então vamos lá. Vamos ler o texto. Até agora se supôs que todo o nosso conhecimento tinha que se regular pelos objetos. Objeto pensado e objeto sentido. Porém, todas as tentativas de, mediante conceitos, estabelecer algo anterior à experiência sobre os mesmos, através do que o nosso conhecimento seria ampliado, fracassaram
sob esta pressuposição. Ele está dizendo então que Descartes, ao focar no objeto pensado e David Hume ao focar no objeto sentido, eles cometeram erros. Por isso, tente-se ver uma vez se não progredimos melhor nas tarefas da metafísica, admitindo que os objetos têm que se regular pelo nosso conhecimento. Ou seja, não se trata de focar no objeto, mas no sujeito. Não trata-se do objeto pensado ou do objeto sentido, mas do sujeito que pensa e sente. O que assim já concorda melhor com a requerida possibilidade de um conhecimento a priori dos mesmos, que deve estabelecer algo sobre os objetos antes de nos serem dados. O que ele está querendo dizer é que nós temos uma estrutura, e essa estrutura é o que nos permite captar o objeto, não em si, mas para si, porque do objeto eu capto aquilo que a estrutura permite. O mesmo aconteceu com os pensamentos de Copérnico, os cachorros aí. O mesmo aconteceu com os pensamentos de Copérnico, que depois das coisas não quererem andar muito bem com a explicação dos movimentos celestes, admitindo-se que todo o exército de astros girava em torno do espectador, tentou ver se não seria mais bem sucedido se deixasse o espectador mover-se, em contrapartida, os astros em repouso. Ou seja, é o contrário. É o Sol, o centro é o Sol, e as coisas giram em torno desse Sol. É isso que o Kant está dizendo. Beleza? O nome disso é Revolução Copernicana na filosofia, estabelecendo a diferença entre aquilo que eu conheço, fenômeno, e aquilo que eu não conheço, coisa em si. Beleza? Questão 9, o FU. Em relação ao conceito de fenômeno, conforme foi apresentado por Immanuel Kant, assinale a alternativa incorreta. Aqui a gente tem que se ligar. Incorreta. Vamos começar pela letra D. O que é o fenômeno? É aquilo que eu penso e conheço. Mas existem dois tipos de fenômeno. O fenômeno matéria, que eu penso e conheço graças à experiência, e o fenômeno forma, que eu penso e conheço graças ao intelecto. Então vamos lá. Fenômeno é um conceito fundante da crítica do pensamento kantiano, pois permite separar os objetos da experiência, que é a posteriori, dos que não podem estar contidos em qualquer experiência possível, que é o a priori. No primeiro caso é fenômeno matéria, no segundo caso é fenômeno forma, esse tem é verdadeiro. Letra C. Este conceito de fenômenos refere-se a todos os objetos acerca dos quais pode ser produzido conhecimento. Objetivo e verdadeiro pelas ciências empíricas. Tá certo. Que nesse caso seria os juízos sintéticos a posteriori. Letra B. Este conceito de fenômeno designa todos os objetos que podem ser intuídos no tempo e no espaço, obrigatoriamente. Porque eu só posso apreender as coisas dentro do tempo e do espaço. Então a letra incorreta ficou a letra A. Camarada, se você tiver Pinter na sua casa, igual eu tenho, você não tem mais paz não, acabou. Né? Deve estar latindo para coisa nenhuma. Então tá lá, letra A. Este conceito fenômeno refere-se ao que não pode ser dado numa experiência. Pode ser dado na experiência sim. E nesse sentido, designa também o que pode ser conhecido como coisa em si. A gente não conhece coisa em si. Então esse item aqui é o item incorreto. Então vamos lá. Estamos quase terminando. Questão 10. Olha o enunciado. Para Immanuel Kant, só. Letra A. Transcendental é o conhecimento enquanto tal, já parou. Ele está querendo dizer que transcendental é o conhecimento em si. Não. Não é enquanto tal. É enquanto para si. Então esse item é falso. Se a letra A é falsa, a gente vai para a letra B. Transcendental é uma forma de conhecimento. Tá certo. Não dos próprios objetos, não dos objetos em si, tá certo? Mas dos modos pelos quais podem ser apreendidos, podem ser conhecidos. Ou seja, as condições da experiência possível. Parece que é a letra B de bom. Letra C. Transcendente é o conhecimento que trata dos princípios que não ultrapassam os limites da experiência. Ao contrário. Transcendente é o conhecimento de que trata dos princípios que não ultrapassam os limites da experiência. Ele trata daquilo que não pode ser apreendido pela experiência, daquilo que ultrapassa a experiência, que não está no campo da experiência. Então esse item aqui é falso. Ele transcende a experiência, está fora dela. Letra D.
Para Immanuel Kant, a distinção transcendental e empírico, como se fossem coisas diferentes, envolve elementos da metafísica clássica. Sei lá, né? Parece que não. De origem platônica. Parou? Não envolve, não. Platão ele é definido como idealista, Kant também, mas são idealismos distintos, é uma palavra, mas com sentidos diferentes. Em Kant, o ideal determina o real, o mundo das sombras, o mundo das ideias determina o mundo das sombras, enquanto para Kant o idealismo trata-se da nossa percepção do mundo, como nós não conhecemos o mundo em si, mas para si do mundo eu só tenho uma ideia, por isso que ele é um idealista. Então esse item aqui está errado. Então ficou a letra B de bom, e o que é bom e é amarelinho, é gostoso, é doce, tem coco. Quindim. Questão 11. Chamo de transcendental todo o conhecimento que trata, não tanto dos objetos como, de modo geral, dos nossos conhecimentos a priori dos objetos. Ou seja, o que está em jogo não é o objeto pensado e sentido, mas o sujeito que pensa e sente o objeto. E aí ele diz, chamo de transcendental todo o conhecimento, tudo aquilo que trata, não tanto, mas também dos objetos, como de modo geral, de nossos conhecimentos a priori desses objetos. Então é o estudo que ele faz do aparelho representacional. Explica o significado da expressão conhecimento transcendental no pensamento kantiano. Em Kant, todo conhecimento possível está no campo transcendental. E ele é definido como mundo fenomênico. Então, o mundo fenomênico é o mundo em que os homens podem apreender o conhecimento, não em si, mas para si. Esse conhecimento se inicia com a experiência, mas nem todo ele deriva da experiência. Tudo aquilo que o homem conhece recebe o nome de fenômeno. Aquilo que ele pensa e conhece por meio da experiência é fenômeno matéria. Aquilo que ele pensa e conhece anteriormente à experiência, que não passa pela experiência, é exemplo da matemática, é fenômeno forma. Lembrando que fenômeno matéria é a posteriori e fenômeno forma é a priori. Questão 2. O comentário abaixo feito por Kant para justificar o início do novo estágio da filosofia moderna, almejado com sua obra Crítica da Razão Pura. Tá bom. Até agora se supôs que todo o nosso conhecimento tinha que se regular pelos objetos. Mesmo trecho. Porém, todas as tentativas de, mediante o conceito, estabelecer algo a priori sobre os mesmos, através do que o nosso conhecimento seria ampliado, fracassaram sob esta pressuposição. Ou seja, durante o conhecimento se focou na realidade, no objeto, pensado e sentido. A partir dessa citação, explique em que consiste a Revolução Copernicana realizada por Kant da filosofia. A Revolução Copernicana em Kant é uma referência à teoria da física de Copérnico, em que existe uma mudança total de referência na forma de se pensar. A Revolução Copernicana sai-se da Terra, gel, para o Sol, hélio, do geocentrismo para o heliocentrismo. E na filosofia, deixa de se pensar o objeto para se pensar o sujeito que pensa e sente esse objeto. A isso dá-se o nome de Revolução Copernicana. Galera, tá aí o gabarito. Tentei fazer da forma mais simples possível e mais rápida possível, mas nem sempre é possível. Beleza? Fica a dica aí como forma de resolução de exercícios, acredito que vai ajudar bastante. Um abraço.